Patrocínio Personal Royal Hotel e Comoditá Estofados e Colchões. Planejamento. Esta palavra já virou mantra na vida profissional, mas o conceito também precisa ser aplicado nas finanças pessoais. Quantos de nós reserva dinheiro para imprevistos ou para investimentos futuros? Geralmente sobrar significa gastar e não economizar. Como então empreender e gerar riquezas e buscar formas equilibradas para manter uma vida financeira saudável? Essa é a nossa discussão de hoje do programa Conexão Alternativa, que está começando agora. Olá, gurias, tudo bem? Bem-vindas ao programa. Tudo bem, querida. A nossa convidada de hoje é a Márcia Tolotti, ela que é psicanalista e também consultora em educação financeira. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda ao programa. Obrigada. Falar sobre educação financeira é sempre um assunto e pauta, né? E muito importante, né, gurias? Não só na vida adulta, mas eu já diria até na vida infantil, para as crianças e adolescentes saberem como administrar o seu dinheiro. Agora, sempre fica uma dúvida no ar. As principais razões que levam as pessoas a não planejarem a sua vida financeira é realmente falta de conhecimento e falta de interesse? Eu acho que essa questão que tu coloca da infância é importante, os valores com os quais tu começa a trabalhar. Uma criança que se acostuma, que vê as pessoas programando ou não programando, porque isso vai formar a personalidade da pessoa. E eu acho que a Márcia trabalha isso na psicanálise, nessa questão. Tu já vai formando uma pessoa que vai ser um endividado ou se vai ser uma pessoa que vai conseguir administrar as suas finanças, né, Márcia? Porque a raiz são duas, né? A questão da educação, propriamente das finanças, que isso a gente não tem enquanto uma educação mais formal, mais estabelecida, e a questão das emoções interferindo aí. Então, são essas duas raízes que fazem com que a gente não consiga manter ou estabelecer um planejamento financeiro. E aí as emoções entram pelo viés também do consumo, as demandas que a gente tem. Mas como a gente lida, a relação que a gente estabelece com o dinheiro, ela vem sim de uma relação onde a gente aprendeu ou não, qual é o significado que o dinheiro tem na nossa vida, e isso é constituído, isso é formado, logicamente, na nossa infância. Pelo significado que o dinheiro tem ou deixa de ter dinheiro, não ter dinheiro, ter pais endividados, ter pais organizados, como é que isso, que marcas isso foi deixando na nossa vida psíquica desde a infância, e a gente acaba reproduzindo isso. É gastar para compensar vir. E muitas vezes, assim, aqueles truquinhos que a gente usava quando criança, e eu vejo agora na lida com os meus filhos, por exemplo, o famoso cofrinho, né, que a gente usava muito, de colocar a moedinha ali dentro, de fazer com que eles entendam o que é, de repente, 10 centavos, o que é R$1, o que é 50 centavos, e que algumas coisas, por exemplo, eles podem usufruir, muitas vezes, assim, o pai levando ao supermercado ou uma lojinha, mas outras coisas que, de repente, eles querem muito, eles poderem comprar com o seu dinheirinho, né? Então, acho que isso é muito bacana, assim, lá em casa a gente tem o cofrinho do Vitor, da Júlia, de vez em quando eles assaltam a carteira da gente, enfim, né, mas é aquela questão, assim, é uma moedinha por vez, e tem momentos, assim, do mês que eles realmente vão com os cofrinhos até as lojinhas, muitas vezes de brinquedo, figurinha, enfim, e eu acho muito legal, assim, o que eu tenho observado é que algumas lojas, por exemplo, de brinquedos, de crianças, as próprias atendentes já têm uma facilidade em contar as moedinhas. Então, eu acho que isso é bacana. Parece que realmente essa cultura tá voltando. Elas já separam ali em montinhos. Então, assim, parece que elas realmente já estão acostumadas com isso. Então, eu acho que é bacana porque cria na criança essa responsabilidade de cuidar do seu dinheiro, de administrar,
de saber quando que eu vou usar o dinheiro do cofrinho, para que eu vou usar, né? De que maneira, de tempo em tempo. E quanto eu posso guardar desse cofrinho, porque a gente... Não é para gastar todo o cofrinho. A gente pode introduzir isso a partir de 3 anos de idade, já dá para começar a fazer algumas orientações para as crianças, né? E não só o gastar, como ter o objetivo, né? Para onde eu vou usar aquilo, mas que parte eu vou reservar também para um projeto um pouco de um prazo um pouquinho maior, né? E é aquilo que... Então eu começo a pegar os 4 pilares, que é como ganhar, como gastar, como doar, né? E como utilizar mesmo aquele dinheiro. O que a gente observa hoje é a sociedade do descarte. Tudo é descartável, o consumismo cresceu muito. Então, assim, o que acontece muitas vezes, né? As crianças, elas ganham muito mais coisas do que a gente ganhava, por exemplo, né? Então, o valor que se dá a essas coisas que são recebidas, enfim, nem sempre é um valor interessante. É né? que, na verdade, é uma substituição, né? Não é um presente, é uma substituição de uma doação emocional que não está acontecendo no momento daquela atenção, né, dada aos filhos. Eu queria perguntar uma coisa para vocês que eu sempre tenho dúvidas e eu não consigo ter uma ideia formada sobre isso, que é a questão da compensação. Tudo é pago, entendeu? Hoje em dia, tipo, pede por uma pessoa, por uma criança, para teu filho te ajudar, arruma tua cama, te pago não sei o quê, pago R$10, pago para lavar a louça. Vocês nunca viram isso? É muito comum, sabe? Essa compensação, essa comercialização nessa... que na minha época era de ajuda. Era tipo, nós somos responsáveis pela casa e, portanto, vamos dividir tarefas. Uma questão de dividir tarefas, né? E hoje parece que tem essa compensação, eu não sei. Muitos pais também fazem isso. Estabelece uma mesada e lá pelas tantas, se não tirar a nota boa, eu te tiro a mesada. A mesada é um contrato que se tem, independente do cumprimento ou não cumprimento de determinadas tarefas. Então, eu não posso usar como uma chantagem, né? Se passar de ano, vai ganhar bicicleta. Passar de ano é uma responsabilidade que a criança tem. E essa compensação, ela entra muito assim, ó, pais culpados geram filhos devedores, né? Porque eles vão acabar buscando pela compensação não fazendo exatamente o que aconteceu contigo, né? De dizer, não, vamos construir essa conquista, porque senão vira obrigação. Os filhos passam a acreditar que os pais têm a obrigação de dar tudo o tempo inteiro. Então, primeiro, eu abro mão de ajudar aquela criança a lidar com a frustração. Porque quando eu não tenho algo, eu sou obrigada a lidar com a frustração. Então, essas crianças vão ter frustrações ao longo da vida na rua, não sabendo muito bem como lidar com isso. Porque em casa, onde é o lugar que a gente ajuda eles a lidar com frustração por um traço amoroso, porque a gente ama eles, é que diz não, né? Quem não ama diz sim o tempo inteiro, né? Então, essa relação é que acaba se perdendo. Então, não é simplesmente do consumo, do dinheiro, do ter ou não ter. É uma questão muito mais profunda na medida em que a gente está perdendo a oportunidade de ensinar aquela criança a lidar com o tempo, com a espera, com o não ter. O que eu faço com o não ter? É quase como se a gente terceirizasse essas emoções ruins, muitas vezes, que vêm para algo concreto que eu posso lá comprar e dar, como se isso fosse resolvido. É o meio mais fácil. A criança está me incomodando, eu vou lá e digo sim, dou aquilo, a criança fica temporariamente satisfeita, eu resolvi o problema dela, mas o que isso pode gerar no longo prazo? Que outras substituições essas crianças, quando virarem adolescentes, quando virarem adultos, vão buscar, na medida que, às vezes, a compra de um objeto concreto já não traz mais não faz mais esse efeito, né? Eu acho que tem essa questão a ver que eu falo, que a gente repete, a questão do capitalismo, essa coisa do ter. Então, tu vai substituindo os valores por ter bens materiais, por comprar coisas. E esse comprar exige uma moeda de troca, que não é o teu afeto, é o que tu ganha, tá? Então, é isso que eu vejo. Muitas mães, eu já vi muita situação, mas o meu filho exige tal celular.
Então, essa coisa de não conseguir dar um limite, talvez porque tenha falhado aí, sabe? Ou de como tu tá inserido no meio, principalmente os adolescentes, de ter que usar aquela marca de roupa. Então, essa dificuldade também que tem, essa educação que eu acho principal e que eu não estou conseguindo, as pessoas não estão conseguindo ver no dia a dia. Como a gente pode realizar um planejamento financeiro passo a passo? Porque, assim, alguns especialistas dizem que nós deveríamos anotar todas as nossas despesas. Porque o nosso dinheiro realmente vai para o ralo para aquelas despesas pequenas. Ah, é o cafezinho, é o chiclete, é o estacionamento no shopping, é alguma coisinha que tu viu que passou, é o jornal, é uma revista. Quando tu vê, o dinheiro vai como água, né? Sim. E já outros especialistas dizem que não, que a gente deve fazer o planejamento não só anotando essas despesas de todo dia, mas tendo um dinheiro fixo reservado para as despesas do mês e sempre ter um valor reservado para essas despesas adicionais. E se esse valor reservado para as despesas adicionais terminar na metade do mês, terminou. A partir daí a pessoa realmente tem que segurar e não gastar mais. Ficar sem café, ficar sem chiclete, isso? Segurar, exatamente, para não gastar mais. Ela tem que ter um planejamento no começo do mês e a partir disso segurar as despesas aí. E Mônica não se conformou. Não gostei desses aí, não. E já ouvi outra opinião que uma das táticas para quem não sabe economizar e segurar o dinheiro na carteira é ter sempre notas grandes, de valor alto na carteira. Daí parece, pô, tenho R$50, não vou gastar. Agora, se tu tiver 5, 10, 2, ele realmente vai com mais facilidade. Mas isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Que depois de trocar, tu vai gastar tudo. Que tem muito, eu vou acabar gastando, né? De repente, se tu leva menos dinheiro contigo, tu gasta menos também. Aí entra o cartão de crédito, que a gente já vai falar. Então, é interessante esse apanhado que vocês fizeram, que mostra o seguinte, não tem regra geral. Seria ótimo se a gente desse uma receita, né? E isso vai funcionar para todo mundo. Não é assim que funciona. Pode funcionar para mim de uma forma, para você de outra. Quer dizer, essas coisas elas vão tendo uma mobilidade. Qual é o melhor método? Aquele que funciona. Esse é o melhor método. Tem gente que não faz planejamento nenhum e não gasta mais do que deve, consegue investir. Bem, ok, isso funciona. Tem casais que juntam o dinheiro, pagam as contas e isso funciona. Outros casais juntam o dinheiro e não sabem mais o que fazer. Então, a questão não é essa. A questão é, primeiro, como que eu me relaciono com o dinheiro? Tá? Não sei esse equilíbrio, né, Márcia? Eu me relaciono bem, eu adoro dinheiro. Então, eu já trabalhei com algumas pessoas que dizem isso, eu adoro dinheiro. Aí eu pergunto, quanto dinheiro tu consegue reter? Nada. Será que adora? Se a pessoa não consegue se apropriar do dinheiro, ela não adora. Isso não é real. Isso é um processo inconsciente que leva ela a estar sempre sem dinheiro. É um processo lógico, né? Se eu adoro, eu quero que fique comigo, eu não quero entregar aos outros. Mas assim, pegando só um pouquinho essa coisa, quais são os passos? Os passos, assim, que é senso comum entre todos os especialistas anota os gastos, todos eles, primeiro para eu fazer um raio-x da minha vida financeira, tá? Depois eu mapeio, divido por setores. Quanto eu gastei em alimentação, quanto eu gastei em vestuário, quanto eu gastei em lazer. Ok. Faço isso por algum tempo. Passo essas anotações mensais para uma planilha e vou acompanhando. Muitas pessoas, como eu coordeno muitos cursos de planejamento financeiro, mesmo antes de terminar os cursos, muitas pessoas trazem diversos relatos em relação a isso. Márcia, só o fato de eu precisar ter que anotar fez com que eu muitas vezes desistisse de fazer algum gasto que eu estou vendo que na realidade eu não precisaria fazer. Então eu faço essa anotação, eu passo para a planilha, eu mapeio por setores e aí eu começo a ver onde eu posso estar perdendo algum dinheiro. Porque a gente perde dinheiro sim, em algum setor. Se eu começar a identificar onde é que eu estou perdendo, eu vou poder migrar aquele dinheiro que eu perco para um dinheiro de investimento. Então, aí entra o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. No curto prazo, eu preciso consumir, eu preciso tomar meu café, preciso me vestir. Médio prazo, eu tenho que ter alguma reserva financeira para a taxa N. Eu não esperava. Quer dizer, a gente tem que... Vai acontecer imprevisto na vida de todo mundo. Eu não sei quando, eu não sei quanto, mas vai acontecer. Então, a gente não pode dizer... Aconteceu um imprevisto. Gente, vai acontecer. Vamos cuidar, vamos estar preparados para a taxa N.
E o longo prazo é aquele dinheiro que eu vou investir para a minha aposentadoria. Porque nós, mulheres, homens, enfim, a gente tem que ter garantir um mínimo. E quanto antes eu começo isso, menor é o que eu preciso deslocar de hoje para o futuro para garantir a minha aposentadoria. Eu tendo esse equilíbrio nesse universo, o planejamento está bem feito. Que assunto interessante, hein? E você, como planeja a sua vida financeira? A gente vai para um rápido intervalinho e volta em seguida. Nós estamos hoje gravando no Personal Royal Hotel. Nós voltamos já já.